Olá a todas e a todos. Mais uma vez estamos aqui gravando um Edrincast com a participação de 2 professores importantíssimos para o direito internacional privado brasileiro, europeu e interamericano. Hoje, o Edrincast vai se dedicar a apresentar a Rede de Processo Civil Internacional. E, representando a Rede de Processo Civil Internacional, nós recebemos aqui a professora Inês Lopes, que é titular de Direito Internacional Privado da UNB e co-coordenadora da rede, e o professor Guilhermo Palau, catedrático de Direito Internacional Privado da Universidade de Valência e co-coordenador de Processo Civil Internacional. A Rede de Processo Civil Internacional, ela tem um papel importante no mundo contemporâneo e globalizado, porque ela é uma interconexão do saber do direito internacional privado entre professores latino-americanos, europeus e basicamente ibero-americanos. Ter uma rede de processo civil internacional importa porque ela fortalece, sem sombra de dúvida, os instrumentos de cooperação jurídica internacional. E é isso que faz a rede, através de diálogo entre os pesquisadores, publicação de artigos para dialogar com a comunidade acadêmica, e isso é fundamental na consecução e na concretização do direito. E é para falar sobre essa rede, o que está reproduzindo, que esses 2 professores maravilhosos vieram hoje aqui e dedicaram a abrir a sua agenda para contar para todas e todos vocês um pouco desse trabalho tão importante, tão necessário, que já está sofrendo frutos e impactando o fazer do direito nos tribunais. Boa tarde, professora Renata. Boa noite para quem que nos escuta, os mais diferentes os horários. É uma alegria estar aqui com o professor e com a professora Inês para discutir um tema tão importante, uma possibilidade de reflexão e aplicação, né, ao dos nossos episódios, discutindo como o direito não se realiza só nos tribunais, mas ele se realiza em diversos aspectos. E eu vou começar nosso dia fazendo uma pergunta para a professora Inês Lopes, por quem nutro aí enorme admiração, professora fundamental para a Escola de Direito Internacional no Brasil. Professora, o que é a Rede de Processo Civil Internacional? Como ela surgiu? Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Cumprimento a todos os presentes aqui, a professora Renata Álvares Gaspar e também ao professor Guilherme Palau e ao professor Paulo Oliveira, que nos abrilhanta aqui com todos vocês para participar desse projeto do EDRIM. E considero bastante interessante falar da rede, e resgatando aqui a memória de quando surgiu a ideia da rede, eu tenho aqui nos registros desde 2017, quando começaram as primeiras discussões para se criar uma rede de pesquisa internacional com 3 universidades na época, 4 na verdade, né, depois a professora Renata está agora na EDRIM, mas nós começamos com o professor Guilhermo da Universidade de Valência, comigo aqui da Universidade de Brasília, o professor Tiago Paluma da Universidade Federal de Uberlândia e, como disse a professora Renata, do EDRIM. E essas discussões começaram lá em 2017, né, como a gente formaria, fazendo questionamentos, qual seria o papel da rede, quais seriam as grandes contribuições da rede que nós vamos falar. E em 2018 nós concluímos um projeto de pesquisa que cria a rede de pesquisa, não só interinstitucional, mas também, como colocou a professora Renata, uma rede interinstitucional, porque envolve 4 instituições acadêmicas, mas também uma rede internacional, porque envolve pesquisadores de diversos países. E a rede, além de surgir com o objetivo de promover estudos em processo civil internacional, aprofundando as questões de direito internacional privado, né, que engloba questões referentes à cooperação jurídica internacional, seja por meio do reconhecimento
e execução de decisões estrangeiras, também por meio de cartas rogatórias para obtenção de prova, também nas questões referentes à, competência jurisdicional internacional o que envolve buscar, garantir em certo grau acesso à justiça em casos transfronteiriços, né. Então, a rede de processo civil internacional oficialmente começa em 2018 e reúne, professores de diversas universidades e também, operadores do direito, como juízes, advogados, entre outros especialistas. Profesor Guillermo, pensando en la red y la importancia de la red, sobre todo estando usted en Europa, ¿cuál es la importancia de este proyecto desde su perspectiva? Lo primero de todo, agradecer la invitación a participar en este importante proyecto, saludar a las queridas colegas, tanto la profesora Renata Álvarez como la profesora Inés López y, como no, nuestro amigo Paulo Oliveira, y a todas las personas que están escuchándonos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Yo creo que la presentación que ha hecho la profesora López es más que esclarecedora y pone de relieve la importancia que tiene la red. La red en sí mismo tiene un primer elemento de importancia y es el permitir que colegas que tienen las mismas inquietudes, las mismas preocupaciones y que además están compartiendo ideas de proyectos de investigación, puedan generar un foro donde se colabore de una forma proactiva y además donde podamos no solo compartir inquietudes, sino también resultados de nuestras investigaciones. Por tanto, para mí, un primer elemento positivo es esta forma de colaboración de carácter transfronterizo. La segunda importancia, creo yo, que es el vínculo transatlántico entre principalmente países europeos y de Latinoamérica, sobre todo de la América hispana y también de la América lusófona. Yo creo que es muy importante. De hecho, aquí estamos hablando en dos idiomas, que son los dos idiomas, podríamos decir, oficiales de la red, como son el portugués y el español, y pone de manifiesto esta colaboración estrecha entre países que tienen unas tradiciones comunes, pero no solo eso, sino más importante, deseos también comunes de futuro. Y yo creo que eso en sí mismo es también positivo, generar esta colaboración entre investigadores de ambos lados del Atlántico. La tercera importancia para mí se debe a la temática. Cuando hablamos de cooperación judicial, estamos hablando en definitiva de tutela judicial, de acceso a la justicia. Estamos hablando de cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de las personas. Y en un mundo globalizado, con relaciones entre diferentes países, es algo cada vez más frecuente. Por lo tanto, yo creo que dar respuesta a problemas prácticos que están surgiendo y que además plantean dificultades muy similares en ambos lados del Atlántico, yo creo que es en sí mismo muy positivo, incorporando visiones tanto teóricas como prácticas. Y yo creo que también me atrevería a decir una cuarta importancia o elemento de importancia, y es el elemento de actualidad. Es decir, nosotros no estamos atados a esquemas antiguos o esquemas ya sobrepasados, sino que intentamos buscar cuestiones fronterizas y de futuro. Por tanto, estamos siempre abordando cuestiones muy actuales, especialmente novedosas y problemáticas. Yo creo que también la elección de los temas hace que nos sentamos todos muy cómodos y ver cómo cuestiones que se están suscitando en estos momentos en diferentes países y cómo podemos aproximarla como juristas y compartir esos resultados, yo creo que también eso es muy importante. En definitiva, se trata de generar un espacio de diálogo entre ambos lados del Atlántico con un objetivo social, un objetivo público, que es favorecer a nuestras sociedades y a los ciudadanos. Muito interessante ouvir do professor Guilherme falar a importância desse objetivo social, né, favorecer os cidadãos, utilizar do direito internacional e principalmente do processo civil internacional como um instrumento para efetivação da cidadania no seu sentido amplo e para efetivação de direitos, né? O quanto o instrumento também é importante para que a matéria consiga chegar onde ela precisa chegar.
E pensando nessa importância da estrutura do processo civil internacional, professor Inês, eu queria ouvir um pouco da senhora quais são esses desafios que vêm sendo enfrentados, né? Porque o que a gente absorve do que o professor trouxe, do que a senhora trouxe, é que a rede ela não se conforma só com aqueles problemas que são teóricos, mas também os problemas que surgem da prática desse direito internacional, se hoje é possível a gente dizer que há um direito internacional, ou que todo direito em qualquer matéria se internacionalizou. Então eu queria ouvir um pouco como esses problemas, até por um processo metodológico, né, geralmente a gente na formação enquanto juristas, a gente está mais habituado e a gente é mais metodologicamente formado a analisar a teoria trazendo uma proposição para a prática, mas o que eu absorvo aqui da fala de ambos é que a rede ela busca enfrentar aí esses problemas concretos e eu queria ouvir um pouco da senhora se esse entendimento tá correto e como a rede se forma nesse sentido, né, o professor trouxe a variedade das instituições e a senhora também, para conseguir, ao que me parece, ter uma percepção mais ampla desses diferentes problemas e exercer aí a sua função social, correto? Sim, muito obrigada, Paulo, pela pergunta. Eh, acredito que o direito internacional privado, possui enormes desafios, tanto na questão do direito substantivo e a sua eficácia transfronteiriça para além das fronteiras, e o propósito da rede como uma rede de pesquisa em processo civil internacional é justamente buscar, digamos, instrumentos que garantem a efetividade desses direitos, né. Cada estado é soberano, cada estado tem o poder de dizer o direito de seu território, mas contra dizia Huber, né, é necessário que uma decisão judicial tenha efeitos para além das fronteiras. E para ter esses efeitos além das fronteiras, não é como ele apontou apenas com uma cortesia internacional, mas é importante que os estados, eh, por meio de tratados, criem a obrigação internacional de cooperar, né. Então nós temos tratados internacionais multilaterais no âmbito da AIA, no âmbito, né, da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, como também da Organização Americana, né, da Organização dos Estados Americanos, a OEA, como, por exemplo, a Conferência de Direito Internacional Privado, que estabeleceu vários instrumentos internacionais prevendo a cooperação jurídica internacional, a exemplo das cartas rogatórias e também do reconhecimento e execução de decisões e laudos arbitrais estrangeiros. E também nós temos, no âmbito comparativo, os serviços jurídicos que são prestados no âmbito do Mercosul e da União Europeia, sendo que no Mercosul nós possuímos ainda instrumentos internacionais no modelo clássico, enquanto a União Europeia tem, em razão da sua supranacionalidade, regulamentos que são elaborados pelo próprio Parlamento Europeu e que passa a valer em todos os países na data prevista a sua execução. Mas não deixam de ser instrumentos em que todos os estados têm que cooperar. E existem, claro, diferenças. E é para isso que existem esses fóruns internacionais, para que os estados busquem melhorar os mecanismos e garantir, como colocou o professor Guilherme, o acesso afetivo à justiça transnacional. Sem esses instrumentos, a gente dependeria de uma cooperação diplomática, o que no século XIX, início do século XXI, era extremamente lento e custoso. Então, ainda claro, há muitos desafios, porque não são em todos os temas que a gente tem a eficácia extraterritorial garantida, é necessário que que mais temas sejam incluídos nos instrumentos de cooperação jurídica internacional. E para isso é necessário se pautar pelos princípios da confiança mútua e, a partir desses instrumentos, ir aperfeiçoando. Por exemplo, Brasil e Espanha, há o acordo bilateral entre o Brasil e Espanha, mas claro que outros acordos, como o da AIA, o da IBRD, né, acabam fazendo com que haja outros instrumentos para que as pessoas, tanto da Europa como da América Latina, consigam ter acesso
a outras jurisdições, né. Desafios continuam, mas eu diria que esses desafios são temáticos e uma das barreiras também é a questão linguística, né, porque, quando se vê em português e espanhol, a gente consegue ainda mais, por exemplo, ter, tradutores, mas o custo da tradução, o custo ainda, né, a questão das custas judiciais e a custa também do próprio processo internacional ainda é bastante elevada, né, mas eu acredito que a gente está muito melhor do que era 50 anos atrás. Então e a rede vem exatamente para trazer essas reflexões, com estudos aprofundados sobre sistemas, né, ainda mais com o uso das tecnologias hoje também, que podem ser que facilitem essa cooperação para que mais pessoas tenham acesso a seus direitos além das fronteiras. É isso. Obrigada. Bueno, queda evidente, ¿no, profesor, que este lugar, este locus llamado Red de Proceso Civil Internacional es muy importante para la concretización del acceso a la justicia, ¿no? Entonces, me parece que un lugar donde se puede debatir para fortalecer estos instrumentos es esencial en un mundo globalizado. Entonces, ¿nos podría contar cómo está conformada esta red? ¿Cuántos investigadores y de qué forma se va amalgamando todo esto? Bueno, pues como estaba explicando antes la profesora López, el proyecto se inició pues hace unos 7 años con una colaboración estrecha entre primero 3, luego 4 coordinadores, en los cuales pues vieron que tenían inquietudes conjuntas y que además no solo tenían este tipo de deseo de trabajar en temas parecidos, sino que además contábamos con las herramientas tecnológicas que hoy contamos. Un elemento importante de la red es poder contar con elementos informáticos como el que tenemos ahora mismo. Estamos utilizando ahora mismo el Zoom, pero también podemos utilizar el correo electrónico, podemos utilizar las redes sociales, archivos digitales y, como no, conferencias por medios también electrónicos, videoconferencias. Pues eso es lo que hizo que la red pudiera ir creciendo poco a poco. Es decir, la conformación primero fue, podríamos decir, el boca a boca, como decimos en español. Es decir, cómo intentamos buscar amigos de amigos, personas que con un interés similar al nuestro, con un perfil académico y de interés también similar, incluso de sensibilidad social, e incluso de interés de tener relaciones con colegas de otros países y sobre la temática que estamos hablando, lógicamente, se fue poco a poco creciendo la red. La red fue ampliándose, no tiene un número fijo, viene a tener entre unos 50 60 investigadores dependiendo de cada una de las, podríamos decir, sesiones, porque ya se podrá explicar posteriormente, pero la red se genera en torno a proyectos, que son proyectos que tienen que ver con un seminario o congreso, el cual posteriormente queda reflejado en un libro. Y por lo tanto, para cada congreso y para cada libro, digamos, el número varía, pero viene a ser un número parecido. Y entonces empezamos a contactar colegas de diferentes países. Actualmente hay más de una docena de países del ámbito latinoamericano, europeo, España, Portugal, pero también de Estados Unidos. De momento, porque como el nombre es internacional, va a ir creciendo, en el que lo que hicimos principalmente es invitarlos a participar de cada proyecto y de cada libro. Y además lo hicimos de una forma muy original. Empezamos trabajando con aportaciones en pares. Es decir, no solo para cada proyecto ponemos un título distinto, siempre con temas que tienen que ver con problemas actuales, ya sea temas de digitalización, ya sea temas de sostenibilidad u otros temas que nos preocupen, sino que además se inició, los primeros pasos fue con trabajos con pares, es decir, cada capítulo de los libros o cada intervención en los seminarios iba elaborada por 2 autores distintos, de 2 países distintos normalmente. Podían ser del mismo país, pero normalmente. Y con esto conseguíamos 2 cosas, que en un mismo trabajo hubiera 2 perspectivas bien distintas, normalmente de un país ya sea de América o un país europeo, y además en ocasiones incluso con personas con las que no te habías tenido contacto previo.
Entonces esto hacía que se generaran lazos de colaboración académica, lazos de amistad, aprender unos de otros, y esto es lo que yo creo que hizo que el proyecto fuera especialmente atractivo. Porque redes de investigación, desde la perspectiva del derecho internacional privado u otros, han existido tradicionalmente, pero teníamos que hacer algo distinto, algo más actual, más moderno. Y eso es lo que ha hecho que hayamos generado una colaboración en un segmento. Estamos hablando más o menos de investigadores de entre 30 a 50 años más o menos, que tienen unas inquietudes muy similares. Poco a poco vamos creciendo como una mancha de aceite, vamos extendiéndonos, y esto lo que hace es generar un grupo especialmente cohesionado. Y cohesión en cuanto a las temáticas, ya ampliación en países, y personalmente creo que la experiencia ha sido especialmente satisfactoria, y cada proyecto vamos avanzando más, vamos perfeccionando, vamos generando elementos cada vez más relevantes, de mayor calidad. Es decir, yo creo que el futuro de la red es un futuro muy prometedor. E muito bom ouvir desse futuro, né, desse futuro promissor e desse futuro necessário, né. Sem dúvidas a gente vem passando aí por intensas transformações, principalmente pós-pandemia, na forma com que a gente se relaciona internacionalmente, né, o fluxo dessas relações e a fragmentação também, né, a ausência de, acho que hoje um dos principais desafios que o direito internacional, e não só ele, enfrenta, são essas relações em que estabelecer o local da ocorrência se torna muito complexo. A internet, ela está em lugar nenhum ou ela está em todo lugar? São grandes desafios, e bem interessante ouvir essa organização que se dá por sessões, né, se organizando na forma de sessões. Então, professora, nesse sentido, se a senhora puder nos trazer para a gente um pouco dos temas que a rede já tratou, e não sei se aqui nos cabe um spoiler do que a rede tem trabalhado agora, o qual vai ser o próximo evento, o próximo livro. Eu particularmente utilizei muito o último livro que saiu, particularmente, teve vários artigos que foram muito importantes para minha atuação, tanto profissional como acadêmica, e estou ansioso ver se as ouvintes do Edrincast ganham aí um spoiler do que está por vir. Muitíssimo obrigada, Paulo, pelas perguntas, né? E assim, nós, como foi colocado pelo professor Guilhermo, essa rede e essa metodologia que nós utilizamos de trabalho por pares, não só aproxima professores de diferentes países, né, mas também aproxima os grupos de pesquisa de cada um desses professores, aumentando a capilaridade da divulgação e também do conhecimento, né, do que o outro professor e dos grupos que existem, né, que muitas vezes, quando participamos de congressos internacionais, nem sempre a gente consegue identificar os grupos de pesquisa que existem por trás desses projetos, né. Então, um dos pontos positivos da rede também é aproximar a os grupos de pesquisa de diversas universidades. E a partir disso, né, a rede também teve uma preocupação não apenas de criar uma rede de pesquisadores para desenvolver trabalhos relacionados às questões de referentes a processo civil internacional, né, sobre os temas referentes a isso, mas também nós pensamos em produções científicas, né, e a rede, como você bem colocou, já tem 2 livros publicados. O primeiro foi os litígios civis internacionais no espaço ibero-americano, né, e os desafios, e também o outro foi sobre os desafios na era digital, né. Então a gente tem o segundo livro como Justiça Civil Internacional e Desafio Digital, uma análise ibero-americana, e o primeiro a gente trouxe essa perspectiva também dos litígios civis internacionais, também a partir dessa perspectiva. O primeiro livro está publicado, né, e o segundo livro nós conseguimos torná-lo aberto, né, transformando o e-book,
isso também permitiu que mais pessoas de diversas partes do mundo tivesse acesso ao, ao livro, né? Isso facilitou bastante, né? Para que mais pessoas pudessem ter acesso ao livro. E claro que a rede, o que é importante frisar, que além dos professores, colaboradores, nós temos uma rede de apoio de estudantes, tanto de investigação científica como de mestrado e doutorado, que nos apoiam muito, e nós temos que agradecer todo o trabalho que eles têm feito por isso. Alguns já se tornaram mestres, já publicaram no nosso livro também, e a rede agora também começa a fazer o planejamento do próximo projeto do livro, e nós estamos trazendo também, como foi colocado, não só o tema sobre o processo civil internacional, mas também continuar trazendo a questões das tecnologias e pensar também no que vai se entender por sustentabilidade, né? Aqui eu só estou dando um pequeno spoiler, né, do próximo, mas a ideia é trazer sobre a perspectiva também do desenvolvimento sustentável, para que a gente possa continuar operando, e bem como colocou o professor Guilherme, nós procuramos trabalhar com temas inéditos e também com artigos baseados no ineditismo, e considero também, como o professor Guilherme colocou, essa rede como pioneira dentro da cooperação ibero-americana na parte acadêmica, né? E cada vez mais estamos ampliando, começamos como uma rede ibero-americana, mas já incluímos agora professores dos Estados Unidos e, quiçá, vamos ampliando essa rede para torná-la cada vez mais internacional. Também tivemos alguns encontros, um encontro da rede, né, para não só para conhecer uns aos outros, mas também para que as pessoas pudessem conhecer os membros da rede. Nós devemos também planejar novos eventos com os membros das redes, para que a gente possa não só divulgar por meio de livros, mas divulgar por meio das tecnologias da comunicação e informação os trabalhos que são desenvolvidos pela própria rede. Sensacional. E é importante 2 aspectos aí do que a Inês falou, né. Primeiro, de alunos que eram alunos e hoje já são mestres e doutores. Eu me lembro muito da Mari e da Mariana Jacó, né, que começou como monitora da rede, hoje ela é mestre já pela McGill no Canadá, está por lá fazendo doutorado, e de monitora virou pesquisadora, porque no último artigo que eu escrevi, ela escreveu junto comigo já como mestre, né. Então isso já é uma alegria, a gente pensar nas gerações futuras, né. E a outra questão que são os seminários, não é nem sempre é simples fazer esse encontro, porque demanda, sobretudo pessoalmente, um dispêndio econômico, né, mas a Inês no programa da UNB, ela já conseguiu fazer essa ponte, né, junto com o Thiago Paloma da UFO, e já recebeu um seminário, e quem sabe agora vem outro, né, Inês, para a gente, estar junto de novo, tete a tete, como se diz, cara a cara, y tratar desses temas. Y profesor Guillermo, desde mi punto de vista, la red tiene un papel fundamental porque no se puede pensar en cooperación jurídica internacional o cooperación judicial internacional si no nos conocimos. La gran virtualidad de esta conformación es que al trabajar juntos empezamos a conocernos unos al otro y con esto el sistema de dónde están cada uno. Entonces, por esto que la red está como está y de cara al futuro pensamos que se va a agigantar aún más. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué es necesario para ser parte de la red? Otros investigadores pueden entrar, o algún grupo de investigación, por ejemplo, de algún compañero latinoamericano que esté ahora escuchando este podcast, puede acercarse a la red. ¿Cómo debe hacer para tal finalidad? Muchísimas gracias. Una pregunta muy interesante. Me gustaría, primero, como ha dicho la profesora Inés López, creo que es muy justo reconocer el trabajo que no solo, lógicamente, los coordinadores hemos hecho y de forma individual todos los investigadores que han participado en todas las ediciones, sino de forma muy, muy significativa las personas que han colaborado en cada momento.
yo creo que nombrarlas a todas es muy difícil. Han sido estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, pero ha permitido generar colaboraciones muy intensas. Yo recuerdo ahora mismo, por ejemplo, a Marcela Martins, que estuvo trabajando mucho con la red. Actualmente está haciendo el doctorado bajo mi supervisión. Viene de la Universidad Federal de Uberlândia. Es decir, yo creo que lo que estamos haciendo es generar una buena relación de coordinación entre nosotros y, por otra parte, favorecer que nuevos investigadores, jóvenes investigadores, se incorporen, pero también desde la perspectiva internacional, que aprendan desde jovencitos a funcionar en un mundo globalizado en el que, como estaba señalando la profesora Álvarez, no solo nos conozcamos, nos comprendamos, nos respetemos y además pues aprendamos las diferencias y cómo cooperar mejor. Yo creo que eso es importantísimo. Y aprenderlo como digo yo, desde la cuna es lo más importante. Desde el maestrado, desde el doctorado, es lo más importante para crecer, digamos, en esa dimensión. Bien, la red como es tan moderna, en el sentido de que no nos plegamos a las redes clásicas, pues realmente tiene una estructura institucional muy, muy pequeña. Somos 4 coordinadores, los cuales a base de proyectos vamos funcionando. No tiene una estructura institucional fija, lo cual tiene la ventaja de que no entraña muchos costes, sobre todo para la colaboración, pero también esa institucionalización soft, podríamos decir, hace pues que realmente nuestra capacidad de gestión sea la que es, porque el día tiene 24 horas y somos 4 personas más los que nos ayudan. Entonces, de momento, ¿cómo han entrado nuevos investigadores? Básicamente han entrado por invitación. Hasta el momento lo que hemos hecho ha sido invitar a investigadores que por la temática y por el perfil académico creíamos que era de interés y así han respondido de muchos países, por lo tanto estamos encantados de esa incorporación. También algunas personas que posteriormente han conocido la red, ya sea a través de los seminarios o a través de las publicaciones, se han acercado a nosotros y por lo tanto también han sido admitidos. Lógicamente, lo deseable sería que la incorporación fuera de cualquier persona, de cualquier investigador con interés y que pudiera hacer una aportación. En ese sentido, de momento, no tenemos una página web, pero sí que tenemos un sitio en Instagram que la gente puede participar del mismo y participamos en redes sociales, pero esperamos poder contar en un futuro con una web a partir de la cual la gente pueda solicitar la inclusión. En cualquier caso, estamos hablando de 4 investigadores que coordinamos y todos tenemos, sobre todo, tenemos nuestros correos electrónicos accesibles a través de Internet. En mi caso, trabajo en una universidad pública, todos los datos son públicos y por lo tanto cualquier persona puede buscarme en Internet y encontrar todo. Puede encontrar mi correo electrónico, mi oficina y la forma de contactarnos, por lo tanto, puede ser muy directa. Estamos hablando de un universo de interesados en principio digo, limitado, porque estamos hablando de profesores que se dedican al derecho internacional privado principalmente, pero como queremos ir más allá y que también se interesen prácticos, jueces, abogados, árbitros, personas que tengan este interés, pues lógicamente están bienvenidos porque su aportación puede ser muy interesante. Pero bueno, les invito primero a contactarnos a través de Instagram y segundo, como no, directamente a cualquiera de los investigadores de esta forma yo creo que pueden entrar en contacto con nosotros para formar parte. No existen requisitos especiales por eso, porque somos muy informales en el sentido de que no tenemos una estructura institucional que nos limite y nos coarte. Somos amos de nuestro destino y en ese sentido yo creo que por eso hablaba de el gran futuro que nos espera, porque 2 proyectos han salido muy buenos, el tercero va a ser tan excelente como los anteriores e cada vez vamos crescendo en número e crescendo. Perfeito, professor, muito obrigado. E falando de futuro, eu chamo a professora Inês para uma reflexão final, professora, aqui ao longo da primeira temporada e nessa segunda a gente tem uma tradição de encaminhar para o fim do nosso episódio perguntando para os professores, para as professoras que a gente escuta,
Qual é o propósito do direito internacional para a senhora, né? Aqui no nosso podcast a gente vem tentando discutir direito internacional de propósito e com propósito, e queria ouvir da senhora e pensando principalmente nessas possibilidades que a rede não só abre, mas também consolida. Qual é o propósito do direito internacional para a professora Inês Lopes? Muitíssimo obrigada pela pergunta. Eu diria que é uma pergunta bastante desafiadora, né, porque se nós tivéssemos todas as respostas a todos os problemas, que as pessoas enfrentam nas relações privadas transnacionais, seria muito fácil. Eu diria que a rede de processo civil internacional, promove um diálogo jurídico global, inclusivo, porque ela permite que as pessoas tenham acesso às produções acadêmicas que são desenvolvidas pela rede, ela, permite que as pessoas tenham acesso a essas informações, né, e ao mesmo tempo, eu diria que ela fortalece estudos em direito comparado, porque, claro, quando estamos diante de relações jurídicas internacionais conectadas a 2 ou mais países, é necessário que, se conheça um pouco, do sistema jurídico daquele país, como bem colocou o professor Guilherme Mopolaul, se respeite essa diversidade jurídica cultural. E, nesse sentido, eu diria que o papel do direito internacional, assim como o papel da rede, ser um espaço vivo, de intercâmbio de ideias, né, e de estudos que busquem, solucionar, certas questões jurídicas e que, seja um fórum de debates para enfrentar os desafios, marcados por um mundo cada vez mais tecnológico, mais pautados pelo acesso à justiça internacional, né, acesso transnacional à justiça, e também, baseado, nas pautas de desenvolvimento sustentável, né, e principalmente, a rede também, como disse o professor Guilherme Palau, somos poucos, né, somos 4 coordenadores da rede, praticamente um projeto sem recursos, mas que consegue ter essa capilaridade, né. Então eu diria que nós temos muita vontade, somos apaixonados pelo que fazemos e temos uma preocupação com esse trabalho coletivo, né, e de ampliar, e como a professora Renata também colocou, dessa formação da comunidade científica, capilarizando e permitindo que novos, pesquisadores ingressem na rede, e nisso nós vamos retroalimentando a rede para que ela cresça cada vez mais e pautada por uma preocupação de uma justiça global, acessível, equitativa e sustentável. É isso. Obrigada. Profesor Guillermo, y ahí le extiendo la misma pregunta, la misma reflexión, o sea, como un gusto final que nos da a nuestros oyentes sobre la importancia del derecho internacional privado, de propósito y con propósito, como decimos nosotros aquí en el ámbito de la red. Bien, gracias por la pregunta. Eh, yo creo que nadie escapa que actualmente en un mundo tan interconectado y donde las relaciones internacionales cada vez son más frecuentes, afectando lógicamente a la vida de las personas en su actividad privada, desde tantas perspectivas, yo creo que el ordenamiento que gestiona ese tipo de realidades es especialmente relevante. Es símbolo del sentido cosmopolita de la humanidad y, por otra parte, es una herramienta esencial para la gestión de las relaciones y de la globalización en general. Por lo tanto, discutir, investigar, escribir, generar conocimiento compartido sobre estas cuestiones es especialmente relevante en este ámbito. Y sobre todo pensemos no ya en los desafíos como el desarrollo sostenible, sino también el desafío que las nuevas tecnologías están generando en la humanidad. La perspectiva jurídica, ética y jurídica es especialmente relevante para poder
acometer este tipo de desafíos. Y es mejor hacerlo siempre con amigos. Es mejor hacerlo siempre desde más perspectivas que la una propia. Es mucho mejor ver formas de vista diferentes para poder establecer marcos de operación, reglas y además soluciones viables. Yo creo que por eso es muy importante esta disciplina, el enfoque de la red y lógicamente el trabajo que estamos haciendo, porque son muchos desafíos a los que nos enfrentamos. Son desafíos que nos ocupan a la humanidad entera, pero que se empieza siempre por pocas personas y luego vamos avanzando. Ese desafío, desde luego, lo tiene que acometer la red en los próximos proyectos, seguir profundizando en los mismos, seguir profesionalizándonos, seguir incorporando más perspectivas, más colegas, y yo creo que en ese sentido las 4 coordinadores estamos en la misma onda de abrirnos a nuevas perspectivas, nuevas formas de pensamiento y nuevos talantes. Yo creo que eso es muy importante y las nuevas generaciones son esenciales. Las nuevas generaciones son esenciales, porque ellos han nacido con estos desafíos, nosotros nos hemos incorporado posteriormente, ellos han nacido con ellos y van a ser los que tengan que poner en funcionamiento todo aquello que estamos ahora investigando. Muitas graças. E para você que nos escuta, para você, nosso ouvinte, não deixa de se inscrever, não deixa de ativar as notificações. A cada 15 dias, nas plataformas gratuitas, um novo episódio do Dreamcast. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.